Olá, olá pessoal! Eu me chamo Patrick Meneghetti, sou professor de Conhecimentos Pedagógicos aqui do CPC Concursos. Inicialmente, gostaria de passar para vocês o meu contato, meu e-mail patrick@dialogue, GH igual ao meu sobrenome, .com.br, Facebook, Instagram, o Patrick Meneghetti. Nós vamos então estudar conhecimentos pedagógicos, especificamente educação infantil. E ainda, dentro do tema, do guarda-chuva educação infantil, nós vamos pensar sobre aprendizagem na educação infantil. Gente, antes de mais nada, eu quero deixar claro que nós não temos uma uniformidade de entendimentos quanto ao tema aprendizagem na educação infantil, certo? Mas nós vamos aqui traçar linhas gerais para que vocês possam formar um raciocínio e acertar a questão lá na tua prova, que é esse o objetivo. Adianto a importância do nosso caderno para que nós possamos fazer aquelas anotações pontuais e da mesma forma do nosso glossário, ou seja, aquele dicionário que nós estamos organizando, que nós devemos organizar para pontuar as palavras e o que elas querem dizer. Assim, nós temos os nossos termos da educação resumidos ali, para que quando chegue a nossa prova, nós possamos só fazer uma leitura de véspera. Eu sou daqueles que acredita que nós temos que aproveitar até os 45 do segundo tempo. Então estamos entrando em sala, o fiscal quase nos arrancando o resumo, e nós lá, só mais um minutinho, que eu quero ler o que essa palavra quer dizer. Então quando eu falo no glossário aí, para vocês organizarem, nada mais é do que o resumo para a véspera de prova, certo? Bom, então, educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que envolve creches e pré-escolas. Matrícula obrigatória, 4 anos, portanto, apenas na pré-escola. Educação infantil, que é responsabilidade dos municípios, certo? Bom, gente, aprendizagem na infância. Bom, o que nós temos que pensar a respeito disso? Eu optei aqui para que focássemos nas teorias. Teorias da aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Vamos focar em 3 grandes teorias. 3 grandes, certo? 3. Aqui no início nós temos 2. A primeira delas, chamada teoria construtivista ou psicogenética. Quando nós falamos em construtivismo, quem tem que vir à nossa cabeça? Jean Piaget, ele mesmo. Sei que vocês já estavam com o nome na ponta da língua. Concurso que se preze, gente, jamais vai deixar de falar em Piaget. Paralelo a Piaget, nós temos uma outra teoria, teoria sociointeracionista, ou só interacionista, enfim, que nos lembra quem? Ele mesmo, Vygotsky. Professor, tu falou que são 3. A terceira, vamos ver mais à frente. Gente, essas teorias da aprendizagem se aplicam tanto à infância, quanto ao ensino fundamental, enfim, a vida toda. Nós podemos nos valer de Piaget, Vygotsky. Eu reforço para vocês que o que eu vou apresentar aqui é um entendimento que eu fiz, mas que pode ser um pouco diferente daquele que vocês
venham a fazer. Eu escolhi o que mais costuma cair em prova, certo? A leitura da obra, com certeza, a cada leitura da obra, né, deles, nós vamos ter um novo entendimento. Então aqui é aquele momento de respirar fundo e ir por partes, porque é muita informação, certo? Então vou pedir a vocês que tenham paciência, que sejam objetivos, assim como eu vou procurar ser aqui, tá bom? Então vamos começar por essas duas teorias, a construtivista e a socio-interacionista, Piaget e Vygotsky. Gente, eu adoro essa imagem aqui, porque ela coloca os dois em conflito. Isso aqui é impossível de acontecer. Por quê? Porque eles são da mesma época. Tem uma diferença de 1 ano entre um e outro. Então eles não tiveram tempo de conflitar, de ringar, digamos assim, certo? Então essa imagem não se aplica na prática, tá? Mas em regra a gente põe Piaget versus Vygotsky, porque eles têm entendimentos diferentes de como o conhecimento vai se dar. Para um deles o conhecimento já está dentro, né? Só precisa aflorar. Outro vai ser desenvolvido a partir das influências externas. Então, nós vamos pensar a respeito deles, já adiantando para vocês que não há um conflito. Há pontos comuns entre os dois, enfim, ideias que precisam ser aproveitadas de ambos, certo? Então vamos lá. Começando pelo construtivismo. Do nosso Jean Piaget aqui. Gente, pilares básicos da teoria de Piaget. Equilíbrio e desequilíbrio. Quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, ela vai ter um desequilíbrio. Nunca vi isso. Não é assim que a gente se sente? Quando pega um edital e começa a ver os títulos, meu Deus, nunca vi nesses termos. O que querem de mim aqui? Nos sentimos assim. Então, segundo ele, quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, há um momento de desequilíbrio. E aí, ela precisa novamente se equilibrar. Precisa novamente se equilibrar. Gente, na obra original, e nós temos os escritos aqui principalmente em espanhol, vocês vão encontrar os termos equilibração e desequilibração. Desequilibração. Vejam vocês que para o português essas palavras são estranhas, tá? Mas originalmente equilíbrio, desequilíbrio, equilibração, desequilibração. Cheguei a me engasgar, é tão feia que é a palavra. Vocês vão poder ter como a mesma coisa. Então, neste processo, estamos equilibrados, nos desequilibramos e precisamos voltar ao equilíbrio, surge o que ele vai chamar de acomodação. Com base em esquemas pré-elaborados, enfim, vai haver a acomodação. Tá? Logo a gente vai falar sobre isso, então até eu vou apagar aqui, porque neste primeiro momento eu quero que vocês tenham em mente estes dois momentos, equilíbrio e desequilíbrio. Então, quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, há naquele momento um desequilíbrio e é preciso, então, voltar ao equilíbrio. Isso vai se dar por meio do processo de assimilação, de acomodação. Então, vejam, né? Num primeiro momento, nós vamos ter que fazer o processo de
acomodação. Ou seja, mudar um esquema como resultado de uma nova informação assimilada. Uma mudança interior propiciada a partir da assimilação de algo novo. O que é o assimilar? O processo de assimilar, de absorver algum evento, experiência e torná-lo parte de um esquema. É um processo ativo, um processo seletivo. Gente, vejam vocês, aqui, esta expressão, processo ativo, processo ativo. Passando aqui para tela, só para a gente pensar que eu coloquei o número 1, vou corrigir aqui, 1, primeiro assimila para depois acomoda, tá? Então, há esse momento de equilibração e desequilibração. Então, vejam, o que é a equilibração? É o processo de pôr em equilíbrio assimilação e acomodação que promove a chamada adaptação. Os nossos esquemas aqui são bem pontuais. Na verdade, até esse número 3 nós não podemos utilizar, porque acontece, a equilibração vai estar sempre envolvendo a assimilação e a acomodação. Assimila, que é absorver o novo, né, e torná-lo parte de um esquema. No momento em que houve esse tornar parte de um esquema, nós vamos ter a acomodação. Gente, tem um exemplo muito interessante aqui, que eu vou passar à frente, para vocês pensarem junto comigo, para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. A noção de aves que uma criança tem num primeiro momento é que toda ave tem pena e toda ave voa. Até o dia em que a criança conhece, se depara com a avestruz. Então vocês vejam, ela estava tranquila, com os seus esquemas interiores, com a sua estrutura anterior, organizada, equilibrada, no sentido em que ela sabia que toda ave tinha pena e voava. Aí ela se depara com a avestruz. Então, na estrutura anterior, ave tem pena e voa. Aí surge o evento novo, a avestruz. Então, aqui nós tínhamos um momento anterior de equilíbrio, até surgir a avestruz desequilibrando. Aí, gente, neste processo de assimilação, ou seja, a criança pegou esse novo e ela precisa acomodar isso. Ela precisa fazer a junção deste novo esquema, dessa nova ideia, com o esquema que ela tem, para ela poder se acomodar, para poder acomodar isso. Aí surge a estrutura nova. Ave tem pena, voa ou anda. Também, ou melhor, vamos corrigir aqui, voa ou não voa. Nem toda ave voa. Então, por meio desse processo de acomodação, melhor, de assimilação e acomodação, então assimilação primeiro, acomodação depois. A assimilação é absorver algo a partir da escolha. Ela estava andando, chamou a atenção aquela avestruz no zoológico. Então, ela vai começar um processo de mudar esse esquema como resultado da nova informação que veio. Tá? Então, a acomodação, um processo interior que vai acontecer aí, né,
com a assimilação de algo novo no sentido de se retornar ao equilíbrio. Então, havia o equilíbrio, houve uma nova situação que gerou um desequilíbrio, que gera uma acomodação. E aí há todo um processo até chegar à assimilação. Certo, gente? Então, é todo um processo para que a gente tenha aí, enfim, a assimilação e a acomodação, certo? Ou, né, vejam vocês, o estado de equilíbrio, nova situação, desequilíbrio. Esse era o nosso esquema original aqui, tá? Equilíbrio, desequilíbrio. Sempre partam disso, tá? Até vou colocar aqui. Equilíbrio, desequilíbrio. Então vejam, no momento lá da prova que vocês começam a ler um enunciado, lá, ler uma alternativa, e surgem essas duas palavras, vocês sabem que a questão já está falando de Piaget. Aí, para completar, assimilação e acomodação, não há qualquer dúvida, certo? Fechou o esquema. Tá? E aí, vejam, por aprofundamento, nós vamos ter também a palavra adaptação, né? Porque uma vez havendo a acomodação, né, houve a alteração do esquema anterior, a mudança dele, nós vamos entrar no período de acomodação, melhor, no período de adaptação. Adaptação ao meio. Então, assimilação mais acomodação vai resultar em adaptação. Gente, vendo aqui, o processo começa com a assimilação do evento novo, com a incorporação às estruturas já esquematizadas através da interação. Há mudanças no sujeito e tem início o processo de acomodação, que aos poucos chega à organização interna. Começa a adaptação externa do sujeito e a internalização já aconteceu. Um novo desequilíbrio volta a acontecer e pode ser provocada por carência, curiosidade. Então, a interação aqui, o fora, né, mexendo com o dentro, tá? O fora alterando o que está dentro, tá? Então, cuidado aí com esses termos. Eu sempre falo que cada artigo que a gente lê sobre Piaget, cada resumo vai trazer uma interpretação. Então, nós temos que ter muito cuidado. Mas assim, gente, sem discussão, sem qualquer chance de erro de prova, uma vez falou assimilação, acomodação, equilíbrio, desequilíbrio, enfim, nós já remetemos ao autor. Tá? Então, fica o alerta aqui. Tá? O nosso esquema vai mostrando muito bem, né, como que isso se dá. Tá? Bom, o caso da avestruz é bem interessante. Tá? Então, o meio estimula a um processo de assimilação que gera uma acomodação. Então, a assimilação tem o novo, mais esquemas que já tinham aqui, internamente. A acomodação é um novo esquema que surge. E, consequentemente, uma vez se tendo, né, esta formação do novo esquema, a adaptação ao meio. Aqui nós tínhamos o desequilíbrio. Agora nós passamos a ter o equilíbrio.
certo? O equilíbrio. E aí, né, se diz que surge o conhecimento, o desenvolvimento cognitivo. Vou pedir que vocês fiquem de olho nestes nossos esquemas. Assim, fica tranquilo de vocês assimilarem a informação. Tá? Agora, gente, dito isso, a grande marca do Piaget é os estágios do desenvolvimento. Então, vejam, nós pensamos sobre desenvolvimento. Vimos que há o físico, o motor e motor, há o afetivo, emocional, há ainda o social e há o cognitivo. Os estágios do desenvolvimento que estamos falando é do desenvolvimento cognitivo, certo? Lembrando que o Piaget é pai da teoria chamada construtivismo. Construção. O sujeito constrói o próprio conhecimento. O sujeito constrói o próprio conhecimento a partir de esquemas pré-elaborados que ele já possui, certo? Que ele já possui. Então, o sujeito é responsável por construir o próprio conhecimento. E esse processo de construção, então vejam, os estágios de desenvolvimento servem para se entender o processo de construção do conhecimento. O processo de construção do conhecimento vai se dar conforme determinadas fases, conforme determinadas idades. Então vejam vocês aqui, ele vai trazer basicamente 4 fases. O chamado estágio sensório-motor, 0 a 2, como o próprio nome diz, é sensório, sensitivo, motor, motricidade. O pré-operacional, que nós vamos ter aí, basicamente, dos 3 aos 7 anos. O operacional concreto, dos 7 aos 12. E o operacional formal, dos 12 em diante. Gente, o operacional concreto é quando a criança consegue fazer operações, números, ver as horas, por exemplo. Tá? O formal aqui, operações mais abstratas. É possível se trabalhar com hipóteses, com algo não tão palpável, digamos assim. Mas o nosso foco está aqui, no sensório motor e no pré-operacional, porque nós estamos falando sobre a aprendizagem na infância. Então, a fase do sensório motor e do pré-operacional. Vejam que aqui nós temos uma mistura de creche com pré-escola, certo? Uma mistura de creche com pré-escola. Não coincidem as idades exatamente com a divisão da educação básica, certo? Então, por hora, embora a gente vá fazer breves comentários, o operacional concreto e o operacional formal não nos interessam diretamente,
certo? Não nos interessam diretamente. Bom, indo em frente, o estágio sensório-motor, do 0 aos 2, representa a conquista do universo prático através da percepção e dos movimentos. Gente, eu gosto muito de falar aqui sobre os móveis, enfim, aquilo que se coloca para a criança brincar no berço, penduradinho ali, né? A criança imagina ali um universo, né? Interage com aquele objeto, enfim, e acaba imaginando um universo, né? Então a ideia aqui é a percepção, é o movimento, é os sentidos, os órgãos dos sentidos. Do 0 aos 2. Dos 2, 3 anos em diante, e o livro traz aqui justamente 2, então por isso que nós vamos corrigir aqui a nossa tela, vamos manter o 2. Tá? Então, dos 2 anos em diante até o 7, é uma preparação para a organização das operações concretas. Vejam, preparação. A criança volta-se para a realidade e surge o aparecimento da linguagem. Esta questão adora despencar em prova. Quando a linguagem surge de acordo com os estágios de Piaget? No estágio pré-operatório ou pré-operacional. O que importa é que vocês gravem que é antes do operacional concreto. Então fica fácil de associar quem vem primeiro, quem vem depois nessas fases, né, gente? Porque pré significa justamente antes. Então, neste estágio, é uma preparação para o estágio das operações concretas, que é na sequência, né? Então, é aquele momento em que surge a linguagem. Surge a linguagem. Gente, claro que em algumas crianças isso pode se dar em idades um pouco diferentes. Algumas demoram um pouco mais, outras demoram um pouco menos, enfim. Mas como bons pedagogos que vocês são, conseguem verificar. E é por isso, gente, que nós temos que pensar aqui na avaliação na educação infantil. O propósito da avaliação na educação infantil por meio de parecer é justamente desenhar isso aqui. É justamente detalhar, mostrar como está ocorrendo o avanço dos estágios, ou dentro do mesmo estágio. Por isso que algumas escolas exigem fotografias, que ao fazer o seu parecer, o professor ele registre por meio de imagens esta evolução, este avanço da criança, certo? Bom, o estágio operatório, ou como nós chamamos ali, operacional concreto. Operacional concreto. Aí, gente, é aquele momento em que há a acomodação. As ações são interiorizadas e se constituem operações. O que construía no plano da ação, agora consegue reconstruir no campo da representação. Então, a criança se diz aqui que ela tem uma maior potencialidade para a cooperação. Vejam o quanto é tardio, né, na concepção de Piaget esse estágio da cooperação, né, do desenvolvimento social, digamos assim, é quando, em tese, vai se dar de forma mais acentuada. Né? E o estágio das operações formais, então, acima de 11 anos, que vai trazer muito bem aqui o real e o possível. Nós vamos ter um raciocínio lógico mais apurado. Vejam, o real e o possível, né? O encaixe, né? Enfim, entre tudo aquilo que se imagina que seja possível de acontecer, mas o que o real permite que aconteça.
Tá? Então, as idades aqui variam um pouquinho. Eu sempre falo que, por exemplo, né, quanto a essa questão da linguagem, quando a criança aqui, segundo ele, começa a falar, né, o entendimento de linguagem, enfim, é mais na linha do falar e do escrever, né? Vocês vejam que antigamente a criança com 6, 7 anos já era alfabetizada plenamente. Hoje vai mais até os 8 anos, que seria o terceiro ano, né? Enfim. Então, gente, para que a gente possa pensar aqui, falamos brevemente, fizemos uma introdução aos estágios do desenvolvimento para o Piaget.